Este será o segundo sermão da série Perguntas que um dia Jesus fez. O texto bíblico aí está, Lucas capítulo 7, versos de 36 a 50. Se você observar, não sei se você já conseguiu abrir a sua Bíblia, no versículo de número 49 há uma indagação. E essa indagação diz assim: quem é este que até perdoa pecados? Mas não é esta a pergunta, porque essa sequer foi feita por Jesus, viu, gente? Esta pergunta foi feita pelos amigos do Simão, fariseu, daqueles que estavam na casa naquele jantar. Há uma outra pergunta lá no versículo de número 42. E essa pergunta, sim, é feita por Jesus. Jesus volta-se para Simão e pergunta: dize, pois, qual deles o amará mais? Mas também não é essa a pergunta, viu, irmãos? Não é. De fato, a pergunta que vai nos guiar, vai servir como uma chave de compreensão, uma chave hermenêutica, é o versículo 44. Nesse verso está escrito assim: vês tu esta mulher? Vês tu esta mulher? Quando me preparava, lia, pensava, eu disse a Cláudia que ia fazer uma pergunta aos irmãos hoje, e eu vou fazê-la. Quando os irmãos me olham, o que é que enxergam? O marido da Cláudia, o pai dos meus filhos, o pastor da igreja. O que os irmãos... Está todo mundo me olhando e agora eu fiquei curioso, gente. Eu agora fiquei curioso. Porque eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que quando nós olhamos, nós voltamos no tempo. Para uma lembrança muito boa ou uma lembrança muito triste e amarga. E com isso, nós olhamos e viajamos na história. Há outros momentos em que olhamos para alguém e sentimentos dos mais belos parecem brotar no nosso coração. Mas deixar com os irmãos a resposta a esta pergunta. Quero ler o texto na sua íntegra. O texto inicial que mencionei, Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, porque a leitura vai nos ajudar a entender o porquê desta pergunta feita pelo Cristo. E rogou-lhe um dos fariseus que comeu com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, ou denários, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu tenho percebido, sabe, irmãos, que o olhar do povo não é o olhar de Deus. Nem a voz do povo é a voz de Deus, muito menos o olhar do povo. E eu vou tentar dizer-lhes por quê. Lembra-se daquela mulher que foi pega em adultério, que nós começamos a chamá-la de mulher adúltera?
A Escritura me diz que o povo que com ela estava olhava para aquela mulher e considerava aquela mulher digna ou merecedora de ser apedrejada até a morte. Mas aos olhos de Jesus, aquela mulher merecia uma nova chance, a possibilidade de um recomeço. Lembra-se de Mateus? A Escritura me diz que ele era tratado por todos como um traidor. Afinal de contas, houve um momento em que ele abriu mão de tudo para se tornar um publicano. E movido pelo dinheiro, tornou-se um traidor dos seus irmãos. Mas aos olhos de Jesus, Mateus era um apóstolo, um pescador de homens, alguém que ele convidou, alguém que deixou tudo por conta do reino de Deus. Você se recorda de Zaqueu? O povo de Jericó olhava para aquele homem e o acusava de ser um ladrão, e a única coisa que diziam é que ele merecia ser, no mínimo, condenado. Mas Jesus olhou para Zaqueu e disse: eu quero pousar na tua casa. E falou àquele homem acerca do reino, e naquele dia veio salvação à casa de Zaqueu. E você se lembra das crianças? Os olhos dos apóstolos viram aquelas crianças que queriam se aproximar de Jesus como um estorvo, como um atrapalho, e quiseram impedi-las, como que dizendo: olha, o tempo de Jesus é muito precioso para ser gasto com esses meninos e meninas. Mas aos olhos de Jesus, aqueles eram os donos do reino. E ele ainda diz mais: não os impeçais de vir a mim. Eu insisto, meus irmãos, o olhar do povo não é o olhar de Deus. Por isso tenha muito cuidado quando você valida o olhar que não é de Deus sobre a sua vida. Quando você toma o olhar de uma multidão que grita que pedras devem ser jogadas, sem antes escutar aquele que disse: olha, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. É preciso ter a percepção, sabe, irmãos, que nesta hora eu preciso ser movido pela graça de Deus. E aí mergulhamos naquela pergunta do versículo 44. Vês tu esta mulher? Qualquer um que esteja lendo o texto sagrado, como nós fizemos, desde o primeiro verso, o verso de número 37, saberia responder. Porque o texto diz o quê? E eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora. O texto faz questão de focar na vida daquela mulher. E não precisa fazer muito exercício não, viu, gente? Quando o texto diz que essa mulher é uma pecadora, certamente ela era uma prostituta na cidade. E conhecida por todos. É essa mulher que está sendo descrita. O curioso, sabe, irmãos, é que essa mulher rouba a cena. Ela não é convidada, e ela jamais poderia estar ali como mulher. Quando mestres da lei, quando rabinos se reuniam, uma mulher não tinha espaço, porque normalmente eles se reuniam para discutir a lei, e passavam horas e horas fazendo isso. Mas aquela mulher entra naquele lugar, e eu não sei se você percebeu, mas nos versos que seguem, aparecem 6 verbos. Mas um só sujeito. Eu vou mostrar-lhes. O verbo levou. Você se lembra o que foi que ela levou? Um vaso de alabastro com unguento. Aí o texto diz que, chorando aos pés de Jesus, ela regou os pés do Senhor, mas ela também enxugava os pés do Senhor, beijava os pés do Senhor, ungia. Ela se torna a pessoa mais significativa em suas atitudes. E o curioso é que quando Lucas escreve, ele vai escrevendo isso quadro a quadro. É como se ele dissesse: aquilo nos impactou tanto, que ninguém naquela casa deixaria de perceber a mulher que ali estava. É por isso que quando a gente escuta Jesus olhando para Simão e fazendo a pergunta, parece estranho, muito estranho. Aliás, se você está lendo o texto, no versículo de número 39, há um testemunho claro de que Simão havia percebido a presença daquela mulher. Está escrito assim: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado. Meus irmãos, eu tenho pregado sobre esse texto já algumas vezes, e é provável que você já tenha lido e já tenha escutado outros sermões ou até pregado sobre ele. Mas normalmente nós não percebemos o que está por trás da intenção deste fariseu. Se você observar o primeiro verso que lemos, a palavra usada, o verbo, é que ele rogou a Jesus para que estivesse em sua casa. Mas uma vez Jesus dentro de sua casa, ele foi tratado sem honra.
Jesus foi chamado para aquela casa e eu vou dizer-lhes o que penso. Ele foi levado àquela casa para viver o constrangimento de não ser tratado como deveria ser tratado. Há muitos anos atrás, gente, eu acho que isso foi em 1980, eu vim ao estado de Alagoas para fazer a primeira série de conferências de minha vida. E eu fui recebido naquela cidade, gente muito simples. E eu ainda me recordo, irmãos, do prato que foi servido. Fui a uma casa de uma família da igreja, colocaram a mesa e havia uma toalha sobre os pratos. Mas quando tiraram, havia um prato fundo e um outro prato fundo cobrindo o que estava ali. Eu, muito curioso, na época eu deveria ter 18 anos, irmãos. Tinha acabado de chegar no seminário. E o curioso é que quando você entra no seminário e atende pelo nome de seminarista, todo mundo pensa que você sabe fazer tudo. Reger, cantar, não é? Canta, rege, prega, dá aula, trabalha com crianças, com adultos, com isso, com aquilo. E lá estava eu, e tentando imaginar o que é que estava por trás daquele prato. Você também está curioso, o que é que eu diga logo, não é? Pois bem, quando eu tirei o prato de cima, havia arroz. E depois chegou a galinha guisada, com muito molho, irmãos. Eu até hoje sinto o gosto daquela galinha, irmãos. E para mim aquilo foi um choque tão grande, porque eu estava sendo tratado com honra. Aquilo era o melhor que eles podiam me servir. E eu confesso, eu nunca mais esqueci aquele momento. Mas eu não sei se também você já foi convidado a algum lugar e viveu um constrangimento absurdo, foi ignorado, foi ignorada. A pessoa fez um esforço tão grande, a semelhança de Simão, rogou para que você estivesse. Coisas assim são raras, né, irmãos? Mas acontecem com frequência. Acontecem com frequência. Aí você chegou e parecia mesmo que você ficava se perguntando o que é que eu vim fazer aqui. Eu não sei se você percebeu, mas no primeiro verso que li, eu posso até voltar, ele não vai ser projetado, mas eu posso voltar só para ajudá-lo na compreensão disso. Espero depois encontrar onde eu estava aqui, viu? Aí o texto diz assim, logo que começou foi o versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Está faltando alguma coisa aqui, não está, irmãos? Porque um rabino que foi desejado, um mestre, Jesus, na casa daquele homem, quando ele chegou àquela casa, ele deveria ter sido recebido de uma outra maneira, de uma outra forma, diferente daquilo que de fato aconteceu. É por isso que quando eu leio esse texto, o que me vem à mente, irmãos, é que a maneira como nós olhamos o outro é, na verdade, um reflexo, uma forma disfarçada de como enxergamos a Deus e a nós mesmos. Jesus entrou ali e no meu coração Simão tinha o propósito, sim, de desonrá-lo, de causar-lhe constrangimento, porque ele não fez aquilo que certamente qualquer hospedeiro, qualquer anfitrião faria. Ele não ofereceu água para lavar os pés de Jesus, ele não, para a unção dos seus cabelos, ele não recebeu Jesus com a honra que o Senhor deveria ter sido recebido. E eu vou dizer-lhes mais, se fosse alguns de nós, naquela hora, sabe o que a gente teria feito? Vou para casa, vou-me embora, não vou ficar aqui. Eu não vou ficar num lugar em que sou tratado dessa maneira. Mas sabe o que é que Jesus faz, irmãos? Ele entra e se senta, reclina. Jesus entra. Olha, gente, Jesus entra na casa de publicanos, Jesus entra também na casa de fariseus. E é nesta hora que aquela mulher se move. E o mover daquela mulher parece despertar a preocupação sobre o olhar. Porque, irmãos, o olhar do fariseu, de Simão, ao meu ver, foi um olhar de murmuração. Ele olhou aquela cena, que impactou todos que ali estavam, viu Jesus sendo tratado daquela forma por aquela mulher, conhecida como prostituta na cidade, e ficou indignado, e começou a murmurar, falar consigo. Aquilo era algo impossível de ser admitido. O olhar daquele homem era um olhar de julgamento. Ele estabeleceu um veredito. Duas coisas ele vai dizer: que Jesus não era um profeta, porque se fosse profeta, ele saberia quem era aquela mulher. E segundo, aquela mulher era uma pecadora. Essas duas coisas estavam muito claras.
Mas o olhar de Simão ainda é um olhar marcado pela insatisfação. E eu vou ler o texto. O texto diz assim: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. É nesta hora, sabem, irmãos, que nós somos como que chamados a olhar o mundo com o olhar de Jesus. E a presença daquela mulher naquela casa é como se fosse, eu vou dizer de uma outra forma, provavelmente quando você se sentiu constrangido e humilhado, se você estava no centro da vontade de Deus, o Senhor honrou a sua presença naquele lugar. Mesmo quando você foi tratado com indiferença, o Senhor honrou a missão que havia lhe dado. E eu não posso abrir mão disso, porque a entrada daquela mulher naquela casa, para mim, é exatamente isso. É aquele homem sentado, rabino, sendo humilhado, mas aquela mulher honra a figura de Jesus de Nazaré. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta antes de avançar aqui, eu nem tinha pensado em fazer. Para que você está chamando Jesus para ir para a sua casa, hein? Por que você tem insistido tanto? Terá ele um lugar de honra? Ou ele e as palavras dele vão ficar em algum lugar da prateleira, da estante de sua casa, até talvez empoeirada? Por que você insiste tanto em ter Jesus ao seu lado? Para que ele lhe acompanhe em cada instante? Ou você vai dizer: Senhor, aqui não dá para o Senhor entrar, o Senhor fica do lado de fora, quando eu sair, o Senhor continua ao meu lado? Para que você está insistindo tanto? Simão, fariseu, por que você insistiu tanto? Para que Jesus viesse à sua casa? Foi para isso? É nessa hora que aquela mulher se levanta, sabe, irmãos? E aqui, vejam a forma como Jesus trata essa questão. Ele não confronta o Simão fariseu. Jesus é um gentleman, né, irmãos? É de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo de uma profundidade absurda. Ele olha para Simão e conta uma história, conta uma parábola. Ele diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E assim ele termina a pergunta. O interessante, sabe, irmãos, é que quando Jesus conta essa história, ele estabelece alguns princípios. Nessa história, há 2 devedores, mas somente um credor. Sabe o que é que ele está dizendo comigo? É que nós todos somos o quê, irmãos? Isso mesmo, insista nisso, vai, repete. Nós todos somos. A gente precisa acabar com este modelo de credor-devedor. Todos nós aqui somos devedores da graça de Deus. Só há, de fato, um justo entre nós. Só há um que é poder, só há um que é Senhor, só há um que é o cabeça da igreja, irmãos. E ao olhar o texto, eu observo que há uma outra verdade. É que os 2 estavam devendo. Um devia 10 vezes mais que o outro, recordas? Mas aí o texto me diz que nenhum dos 2 tinha como pagar aquela dívida. Isso me leva a uma conclusão, sabem qual é? Você não tem com que pagar. Você não tem como pagar. Pode avançar, lá adiante você vai encontrar essa expressão. Agora, você não tem como pagar. Não tem como pagar. A dívida, ela existe, ela é real, mas nenhum de nós, nem aquele que está devendo 50, nem aquele que está devendo 500 denários, tem como pagar. E para os 2, diz o texto sagrado, é ofertado o perdão. Para os 2 é ofertado o perdão. E aqui Jesus avança um pouco mais e nos mostra que há 2 coisas que são inseparáveis. De um lado, o perdão. Do outro lado, o amor. Amor e perdão são inseparáveis. E aí eu fico a lhe perguntar: será que a gente perdoa porque ama? Ou será que... O que é causa do quê, irmãos? Ou é o perdão que nos permite continuar amando? Você já percebeu que as 2 situações, elas parecem se alternar?
parecem se mover em uma relação ao longo de anos de convivência, amor e perdão. Eu leio o texto sagrado, sabem? E aqui Jesus parece desafiar todos os que estão na casa de Simão, com a sua palavra. É impressionante, porque aquela pergunta que tem nos caminhado até aqui, eu não sei quantos se recordam, Jesus, ele perguntou àquele homem, vês tu esta mulher? É o versículo de número 44. Eu vou dizer uma coisa, eu não quero ser profano não, viu, por favor. Mas se você observar, o texto diz assim, que Jesus olha, é como se fosse uma jogada de Ronaldinho Gaúcho. Ele olha para a mulher e pergunta para o Simão. Já tinha percebido isso? Ele olha para a mulher e pergunta para Simão. Vês tu aquela mulher? Eu fico imaginando que naquele momento os olhos de Jesus se encontraram com os olhos daquela mulher. Uma mulher que permanecia silenciosa, mas que diz o texto sagrado, quebrou o vaso de alabastro, ela perfumou os pés de Jesus, ela chorou aos pés de Jesus. Irmãos, ela soltou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus com aquilo que uma mulher oriental, uma mulher no primeiro século, uma mulher judia, jamais iria fazer. Porque os cabelos de uma mulher, dentro da sociedade judaica, especialmente no primeiro século, era o seu sinal de honra. Era no seu corpo a parte mais honrada. Uma mulher casada só tirava os cabelos, soltava os seus cabelos na presença do seu marido. Mas ela faz tudo para honrar a figura de Jesus. E alguém às vezes fica perguntando, o que aconteceu para que essa mulher fizesse tal coisa? O texto de Mateus, o texto paralelo, parece sugerir que aquela palavra dita por Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, teria sido dito pouco tempo antes do encontro de Jesus com Simão. Eu não posso atestar, irmãos, mas às vezes na minha imaginação, eu vejo aquela mulher junto com aquela multidão ouvindo as palavras de Jesus e dizendo, eu agora encontrei alívio. Se não for bastante, deixe-me lhe dizer, se de fato essa mulher era uma prostituta, o vaso de unguento, um perfume tão precioso, era usado pelas prostitutas, especialmente na sua atividade como a prostituição. Era assim que ela perfumava seu corpo. E sabem, irmãos, quando aquela mulher quebra o vaso e despeja e faz com que todo o perfume caia aos pés de Jesus, ela está dizendo, acabou. Eu não preciso mais desse perfume. Isso agora não tem mais significado. Eu quero colocar tudo aos pés do meu Senhor. É por isso que o texto sagrado vai dizer, e é Jesus quem diz isso, que mesmo que a sua dívida pareça pequena, ou mesmo que a sua dívida seja 10 vezes mais, só há um caminho, o caminho do perdão. E se você se sente perdoado, à semelhança daquela mulher, eu não sei se você já percebeu, mas uma pessoa que foi perdoada, que reconhece as suas falhas, é capaz de uma loucura tão grande quanto esta mulher. Ela não se importa mais com nada, irmãos. Ela não se importa se alguém vai tomar a iniciativa de apedrejá-la, porque ela está no lugar onde não deveria estar, fazendo o que não deveria estar fazendo. Ela não se incomoda com mais nada. Ela está diante do seu Senhor. Jesus, ignorado por Simão, mas adorado por aquela mulher, que pega aquilo que ela tem de mais excelente e coloca nos pés, ou aos pés do Senhor. E eu não sei quantos sabem, mas os pés, lá no Oriente, de uma forma geral, eles são considerados a parte realmente imunda. Você não pode sentar-se. Eu me lembro que eu fui orientado quando ao sentar, não colocar a sola do meu pé virado na direção de ninguém, porque isso ia ser considerado como um deselegante, sabe? Como algo que não poderia de fato acontecer. Mas ela pega aquilo que ela tem de mais excelente e coloca aos pés de Jesus. É nesta hora, meus irmãos, que eu entendo que amor e perdão caminham juntos. E aí o Senhor faz a pergunta, e é tão interessante porque para responder, o Simão, ele acertou, não é?
E aí o texto sagrado diz que Jesus responde assim: julgaste muito bem, afinal de contas julgar é com você. Julgar é uma coisa que você sabe fazer. Quem amará mais? Ele diz, aquele que, eu suponho que aquele que mais perdoado foi. E aí Jesus diz, você julgou muito bem, porque isso você sabe fazer. Mas Jesus vai mais longe, sabe, irmãos? Ele entra como um rabi, honrado de alguma forma pelo convite de Simão. Durante o jantar, Simão olha para ele e no seu interior ele diz, esse homem nem profeta é. Porque se fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Jesus faz a pergunta, eu posso lhe contar uma história? E ele responde, sim, mestre. Ele não usa a palavra rabi, ele usa a palavra didáscalos. E aí Jesus continua. Só que no final, irmãos, Jesus só fala no final, não é? Aí o texto sagrado diz que Jesus olha para aquela mulher e diz a ela o seguinte, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No versículo 48, volta para o versículo 48, por favor, quando ele diz àquela mulher, os teus pecados te são perdoados. Essas duas declarações de Jesus são as únicas vezes registradas no texto em que ele se dirige àquela mulher. E aquele que entrou como um rabi, que foi desconsiderado como profeta, que foi declarado como didáscalos, ele se apresenta aqui dizendo, os teus pecados te são perdoados. Você consegue entender o que é que Jesus está dizendo àquela gente? Você se recorda no dia em que Jesus disse isso e alguém se levantou dizendo que somente quem poderia dizer isso? Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus dentro daquela casa, tratado com toda a desonra, de uma forma tão vil por Simão, ele está dizendo com isso, eu sou o Deus que se fez carne. Os teus pecados são perdoados. E aquela mulher que entrou naquela casa como pecadora, meus irmãos, ela sai daquele lugar debaixo das palavras do Senhor. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Para trás ficou certamente o perfume, o cheiro do perfume naquela casa. Ainda que ninguém dissesse nada, o cheiro daquele perfume iria dizer, uma mulher esteve aqui e quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume aos pés do Senhor. Simão jamais poderia se esquecer. E eu gosto, sabe, irmãos, quando o rastro deixado, às vezes é um rastro de silêncio, mas que marca profundamente. Jesus esteve nesta casa. E aqui ele declarou perdão para os pecados de uma mulher, aquela mulher conhecida como pecadora na cidade. E aquela mulher, irmãos, ouviu o que Simão não escutou e que os convidados de Simão também não escutaram. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu realmente considero que esta fé que esta mulher teve é uma fé que despertou uma enorme coragem no seu coração. Ela sai de casa e alguém pode perguntar, mas como ela conseguiu entrar? É porque antigamente, quando era feito um jantar assim, uma comemoração, uma celebração, a presença de alguém tão importante, as portas ficavam abertas. E os vizinhos não precisavam ficar só varrendo a calçada, eles podiam entrar na casa. E entravam na casa e ficavam observando, e se era alguma celebridade, eles ficavam ali. Agora, não podiam falar, não podiam comer, não podiam perturbar o movimento. Normalmente era isso que acontecia. E aquela mulher entra naquele lugar, ainda que não tenha sido convidada. Eu queria tanto lhe dizer que se porventura você tem sido a semelhança de Jesus, alvo do desprezo, se alguém tem lhe causado constrangimento, se alguém tem lhe humilhado, se você foi exposto ao escárnio, se você esperava ser tratado de uma forma digna e não foi, só quero lhe dizer uma coisa, Jesus sabe a dor que isso pode provocar no coração de alguém, porque ele passou por isso. Mas também quero lhe dizer que você precisa em algum momento parar de olhar para Simão e olhar para os gestos da bondade que Deus levanta na mão ou através daqueles que são os improváveis, que vão estar, de alguma forma, identificando Deus na sua vida e, de alguma forma, honrando o seu compromisso com o Senhor.
Digo essas coisas, irmãos, com uma certeza: onde Jesus se manifesta, onde Jesus está, aí está o poder de Deus, irmãos, para resgatar a vida de qualquer um, de qualquer uma, ainda que seja o pecador ou a pecadora mais conhecida na cidade. Ela entra com um desejo enorme de ofertar ao Senhor aquilo que ela tem de mais importante, de mais caro, de mais precioso. E ela sai dali sem o vaso de alabastro, sem o perfume, sem o unguento, mas com aquilo que só o Senhor pode nos conceder: vai-te em paz. Eu queria tanto poder dizer isso a você que entrou neste lugar. Quando sair daqui, leve a paz com você. Às vezes a gente experimenta uma paz, uma serenidade tão grande quando a gente se reúne aqui, e quando a gente põe os pés do lado de fora desse santuário, parecem que a primeira coisa que querem nos roubar é exatamente essa sensação de paz que Deus derramou em meu coração no momento em que estava celebrando o seu nome, adorando o seu nome, cantando louvores ao seu nome. Eu vou lhes dizer, quando você sair deste lugar, escute a voz de Deus lhe dizendo: vai-te em paz, vai-te em paz. Mas eu preciso terminar apenas lhe fazendo uma pergunta: o que é que precisa ser quebrado aos pés de Jesus? O que é que de fato você precisa ter coragem para enfrentar? Quando é que você vai assumir a sua identidade de alguém perdoado, perdoada pela graça? Até quando você vai permitir que as pessoas continuem olhando para você e trazendo à tona aquilo que o passado que o próprio Deus já perdoou? O que é que precisa ser quebrado? Que comportamentos precisam ser modificados? Que atitudes precisam acontecer com você? A canção que a gente vai cantar, ela fala de uma bondade do Deus eterno que nos acompanha. A sua misericórdia está conosco, a sua graça está conosco. E esta mulher é o símbolo da certeza de que Deus não nos desampara. Eu queria convidar você primeiro a fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos fazer isso?